Jesus, que muitas pessoas sejam alcançadas através da vida delas, começando pela família delas, Pai. Que mesmo sendo pequenos, que eles possam ouvir a Tua voz, possam ser chamados e vocacionados por Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá. Meus irmãos, queria dar 2 comunicados agora, coisa bem rápida. Então, quem aqui lembra do último culto de missões que nós fizemos? Lembra do culto de missões? Que veio o pessoal da Cristolândia, estão lembrados? Então, naquele culto de missões, dentre as pessoas que estavam aqui presentes, tinha um jovem visitando a nossa igreja naquele dia, e ele estava aqui, e ele participou, ouviu o culto, e esse jovem, hoje, obrigado, irmão Henrique, esse jovem hoje, ele iniciou a vida dele no campo missionário. Uhul, uhul, muito bom, muito bom. Esse jovem se chama Josué, ele estava aqui na nossa igreja, é um carequinha, e hoje ele se tornou um radical Cristolândia. Ele vai entregar a sua vida ao campo missionário por um tempo indeterminado. Já levou sua bolsa, suas roupas e foi embora de casa. Como a gente costuma cantar aqui com o Ministério de Louvor, né? Ele despediu dos seus pais e eu despedi dos meus pais e foi embora para o campo missionário. Isso é um agir do Espírito Santo, com certeza, um agir maravilhoso, mas é também um agir da nossa igreja. Esse rapaz, ele ouviu de fato o chamado de Deus, teve a convicção da vocação dele aqui, sentado nas cadeiras dessa igreja. E aí nós podemos ver o quão importante é quando a nossa igreja se movimenta com um propósito estabelecido, que foi nesse caso. E esse rapaz está lá na Cristolândia, está muito feliz, como eu costumo dizer, ele é a pessoa mais feliz do mundo, porque ele está cumprindo o chamado de Deus para a vida dele. Não tem ninguém mais feliz do que ele. Ele está no centro da vontade de Deus. E ele está lá na Cristolândia. Quem quiser mais informações para poder ajudá-lo, pode procurar que eu passo o contato dele para vocês. O segundo comunicado é que a Thalita, minha esposa, a Thalita, ela passou no programa de mestrado. Na verdade, a minha esposa, a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter casado. Talvez tenha sido, né, Davis? Talvez tenha sido meu maior acerto, né? Eu nunca acertei tanto quanto um casamento. Nunca. Eu nunca fiz uma coisa tão bem feita. E a minha esposa, como ela é muito inteligente, né, muito mais que eu, ela passou em 2 programas de mestrado. Para que passar um só, né, tia Calendra? Passa logo em 2, né? Para deixar o marido mais humilhado, né? Mais humilhado ainda, né? Ela passou por um programa da Europa e um programa nos Estados Unidos. Então, a gente está inicialmente optando pelo programa dos Estados Unidos. Então, existe uma possibilidade de eu e Thalita estarmos indo para os Estados Unidos, se não esse ano, no próximo ano, e ficarmos um tempo lá estudando para ela poder concluir o mestrado dela. A bolsa que nós conseguimos não é uma bolsa que cobre todos os valores. Ela cobre boa parte, mas não cobre tudo. E como a gente está falando de Estados Unidos, a gente está falando de dólar. E como a gente está falando de dólar, a gente está falando de muito dinheiro, que coisa que a gente não tem. Então, os irmãos podem ajudar, principalmente orando por essa viagem, compartilhando a vaquinha online que nós fizemos, que algumas pessoas já receberam. E quem puder ajudar, com o valor que for, já é uma ajuda muito bem-vinda para que a gente possa estar concluindo esse sonho, que é da minha digníssima fazer o mestrado dela lá nos Estados Unidos. Ela está cheia de vergonha agora, porque a Thalita é assim. Principalmente quando fala que ela é inteligente. Quer matar a Thalita de vergonha é falar que ela é inteligente. Aê, uhul! Para quem não conhece, esse é o Ferraz cumprindo o propósito dele, né? Talvez esse seja o chamado dele. Gente, sem mais, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Vamos ler inicialmente apenas o versículo 21, por gentileza. Filipenses capítulo 1,
versículo 21. Todos acharam? Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Senhor Deus, meu Pai, primeiro eu queria te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor já está falando. Os louvores aqui cantados, Pai, expressam a Tua voz, a Tua vontade para esta igreja. Muito obrigado, pois o Senhor confirma aquilo que o Senhor tem a dizer, o Senhor confirma as nossas orações, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ouvir a Tua orientação e que o nosso coração possa sair daqui cheio de paz, pois estará cheio da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, olha, eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo que nós estamos passando por dias muito difíceis e não é de hoje. Viver parece que tem sido cada vez mais complicado. Viver tem sido cada vez mais caro. O que ganhávamos antes, que dava para comprar X coisas, agora compra-se muito menos. Quem aqui não está sentindo a falta de alguém nesse momento? Eu estou sentindo falta de alguém nesse momento. E nós estamos, de fato, vivendo dias muito difíceis. O nosso coração parece que vem se apertando cada vez mais. Parece que um problema muito grande vem e a gente pensa, realmente, esse problema é o maior que eu já enfrentei na minha vida. Até que no dia seguinte a gente descobre que existe um maior do que o problema de ontem. Parece que as coisas não melhoram, parece que elas tendem a piorar na nossa casa, na nossa família, no nosso país. Essa semana, a Juventude Batista Brasileira perdeu uma pessoa extremamente importante. Meu amigo Aminon, amigo de todos os jovens desse município que sejam batistas, ele faleceu. Aminon tinha 29 anos. Contraiu o coronavírus, em uma semana ele faleceu. Aminon foi presidente da Jubame. A nossa igreja, quando começou a se envolver muito com a Jubame, foi na presidência do Aminon. O Aminon era um cara que conseguia estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. É impressionante, ele tinha uma habilidade. Nosso pastor Diego fala que o Aminon tinha uma habilidade de juntar pessoas, é mais ou menos assim que ele fala. Ele era um cara muito agregador. Acredito que tenha sido essa palavra que o Paizão tem utilizado. Quando eu me tornei vice-presidente da Jubame, foi aqui na nossa igreja, a sessão administrativa, e quem pregou naquele dia foi o Aminon. E o Aminon, mesmo muito novo, mesmo sendo uma pessoa muito importante para a juventude, não só dessa igreja, não só desse município, mas para o Brasil inteiro. Afinal de contas, ele era o coordenador geral da Juventude Batista Brasileira. Até institutos fora do país prestaram homenagens ao falecimento do Aminon. Ainda assim, mesmo sendo tão importante, mesmo tendo ainda vários anos de vida pela frente, pelo menos no nosso modo de ver, ele teria muitos anos de vida, um ministério incrível, coisas extraordinárias que aquele jovem já tinha feito, que ele certamente faria. Ainda assim, Deus entendeu que ele precisava ir para a glória. Nós podemos ter certeza de que houve uma compreensão da parte do nosso Senhor, pois se o nosso Senhor quisesse que o Aminon estivesse aqui, ele ainda estaria. Fato é que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do nosso Deus. Outro fato muito importante e triste que ocorreu. Alguém aqui lembra da Bia, aquela menina que pregou no culto de missões, aquela menina grande, desse tamanho? Aquela menina, sexta-feira, o pai dela faleceu também de Covid.
No sábado, a avó e o avô também faleceram de Covid. A Bia perdeu o pai, a avó e o avô em 2 dias. Agora está ela, a mãe e 2 irmãos menores, sem pessoas tão importantes na família. A Bia é impressionante, eu tenho um carinho enorme por ela, tanto eu quanto a Thalita, pois ela utilizou o sepultamento do pai, da avó e do avô para fazer aquilo que ela nasceu para fazer. E ela pregou o evangelho para a família dela, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Mesmo com o coração triste, pois ela está muito triste, mesmo enlutada, mesmo com todo aquele sofrimento, ela foi capaz de anunciar o evangelho da graça de Deus. Eu tenho certeza que talvez todos aqui tenham perdido entes queridos, amigos. Eu perdi o meu avô, há pessoas que perderam outros familiares. E interessante é que o nosso coração, ele se entristece, ele sofre, ele chora. Algumas pessoas querem pregar um evangelho e outras querem acreditar num evangelho que diz que o mundo não terá aflições. O problema é que a Bíblia diz, o nosso Senhor diz, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, já dizia nosso Senhor Jesus Cristo. No contexto da carta aos Filipenses, interessante é que Paulo, ele fala que viver é Cristo e morrer é lucro, como nós acabamos de ler em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Interessante é que para você falar um negócio desse, viver é Cristo, morrer é lucro, provavelmente Paulo devia estar passando pelo melhor momento da vida dele. Para ter coragem de falar um negócio desse, você tem que estar bem consigo mesmo. Seu trabalho tem que estar em dia, sua casa não pode estar faltando nada, sua família tem que estar completa na presença de Deus. Mas não. Paulo provavelmente estava preso em Roma, trancado, amarrado lá, vigiado o tempo todo, numa situação de cativeiro, numa situação totalmente adversa do jeito que eu passo, adversa do jeito que você passa. O apóstolo Paulo foi capaz de dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é lucro. Hoje lá na Cristolândia, eu ouvi do pastor Rafael, coordenador estadual da Cristolândia, ele disse que o apóstolo Paulo é louco. Ele falou que aquele homem era louco, definitivamente ele era maluco. Como que pode morrer ser lucro? E ele estava naquela prisão, falando tais coisas para aquela igreja. E aquela igreja, por que Paulo fala aquilo? Porque aquela igreja enviou uma oferta para ele. Ele estava lá preso e aquela igreja enviou uma pessoa para ir até ele, para falar com ele, para enviar donativos para ele. E olha, gente, a gente só oferta quando as coisas estão sobrando. A gente só dá quando nós estamos com alegria. E via de regra é assim. Então, para aquela igreja ter se movimentado a ponto de pegar uma pessoa e enviar até o apóstolo Paulo, para poder levar esses donativos, para ver como ele estava e para também dizer como aquela igreja estava, a probabilidade é que essa igreja estivesse muito bem. Tem que estar passando bem para fazer um negócio desse, não pode estar sofrendo. Mas aquela igreja também não estava muito bem. A igreja de Filipe passava dificuldade naquele período, pois sofria perseguição. Aquela cidade era uma colônia romana, e quem vivia ali, comumente eram romanos, pessoas que tinham a cidadania romana. E o cidadão romano, ele era muito orgulhoso por ser cidadão romano. Sabe quando você alcança um patamar na sua vida que você tem muito orgulho? Eles eram orgulhosos por isso.
E aí o apóstolo Paulo, quando vai para aquela cidade pregar o evangelho, ele faz o quê? O contrário. Ele fala da humildade de Cristo. Ele fala o quão Jesus era humilde, o quão Jesus falava de coisas que transcendiam os nossos dias. Ele não falava de um reino terreno, ele não falava de bênçãos aqui nesta terra apenas, ele falava de coisas eternas. Então aquele orgulho de ser romano não valia de nada. E aquela igreja continuava propagando aquele evangelho. E como é que você fala que o orgulho de ser romano não vale nada para pessoas extremamente orgulhosas de serem romanos? É claro que a chapa esquentava. E era isso que estava acontecendo. Interessante é que Deus entendeu que o Aminon tinha que ir. O pai e os avós da Bia também se foram. Alguns entes queridos nossos foram também. Paulo estava preso quando escreve essa epístola, continuando o seu ministério. E a igreja de Filipe envia oferta, mesmo sofrendo. E aí, eu queria que você perguntasse para a pessoa do seu lado. Aí, fala assim: meu irmão, no mundo que nós vivemos, dá para gostar desse mundo? Tem como? Tem como amarmos o mundo, amarmos a vida que levamos, se parece que os problemas só aumentam, parece que as coisas só pioram? Será que dava para ter amor por estar nesta terra, numa terra de tanta aflição? E aí eu pergunto para vocês, será que dá para a gente se apegar muito, gostar tanto desse mundo a ponto de não querer sair dele? Mesmo ele sendo do jeito que é, mesmo com tantas crianças passando necessidade, mesmo com tantos moradores de rua, tantas pessoas sofrendo, pessoas partindo por conta desse vírus e por conta de diversas outras doenças. É inacreditável, mas parece que às vezes, ainda assim, nós amamos tanto esse mundo que somos extremamente apegados a ele. Amamos tanto esse mundo que paramos de crer no outro mundo. Você crê no outro mundo? Existe um outro mundo? Existe uma saída? Depois disso aqui, o seu problema hoje é muito grande, ele é muito importante, sim. Ele está tomando o seu coração e a sua mente. Mas você crê verdadeiramente que chegará um dia que ele não existirá mais? Eu creio no outro mundo. Eu creio que o Aminon está melhor do que a gente também. Por mais que a juventude batista meritiense tenha chorado, porque chorou muito a perda dele. Eu creio que o pai da Bia e os avós da Bia estão bem melhores, até porque o pai da Bia era uma pessoa incrível, pelo que diziam. Eu não o conheci, mas tinha um trabalho incrível de mobilizar em prol de missões. Eu creio. Mas o interessante é que mesmo quando falamos que cremos no outro mundo, que cremos no mundo de glória, que como nós cantamos aqui hoje, por isso na oração eu disse que o nosso Deus, ele fala, a gente às vezes ouve Deus falar, mas infelizmente não conseguimos reconhecer a voz de Deus, até porque só dá para você reconhecer alguém pela voz, alguém que você tem intimidade. Eu vivo com a minha esposa, se eu tiver de costas e ela falar, eu sei que é ela. Estamos juntos há quase 8 anos. Eu sei que é ela. Agora, se não há intimidade, não dá para reconhecer alguém pela voz. E às vezes Deus fala e a gente não consegue perceber que é Ele falando. Interessante que mesmo assim conseguimos amar esse mundo. A primeira verdade que a gente pode entender,
por que que eu e você amamos tanto esse mundo, mesmo sendo do jeito que é que nós temos um medo, um terrível pavor da morte. A morte é algo que assombra o ser humano. O ser humano, ele tem medo de tudo aquilo que ele não conhece. Você não tem coragem suficiente, eu não tenho coragem suficiente de entrar em um cômodo de uma casa que eu não sei o que tem ali dentro. Como eu vou para um lugar que eu não conheço? Vocês já se perderam em algum lugar? Estavam num carro, num ônibus e desceram no ponto errado. Olharam e falaram: ei, onde é que eu estou? Eu estou no lugar certo? Não, eu não estou. Se o lugar estiver escuro, pior fica. O medo bate, pois nós temos medo daquilo que não conhecemos. E a primeira verdade é que nós somos assolados, somos destruídos pelo medo da morte. Porque nós até sabemos o que vem depois, mas muitas vezes nós não cremos. O apóstolo Paulo, durante a sua carta aos Filipenses, ele fala, parafraseando, falando do jeito que eu entendo, ele fala que ele gostaria de estar com Cristo, mas que ele entende que ainda não é o momento dele. Alguém aqui tem coragem de falar: eu gostaria de estar com Cristo? Até porque morrer é lucro. Será que nós temos a audácia que esse apóstolo teve de dizer que gostaria de estar com Cristo, de que para ele era melhor estar com Cristo? Ele está dizendo para aquela igreja: eu estou vivo ainda, porque Deus entende que eu preciso estar por causa de vocês, mas no que dependesse de mim, eu seria muito feliz estando com Cristo. Parece uma pessoa depressiva, pensando em suicídio. Não era o caso dele. O suicida, há estudos que dizem que ele, na cabeça dele, ele não se mata. Ele não tem essa compreensão. O que há na cabeça dele, a solução de um problema. É isso. O que o apóstolo Paulo está falando não é nada parecido com um pensamento suicida, por esse motivo. Ele não está falando de resolver um problema que ele tem na terra, dando cabo à própria vida, não. Ele não está falando: eu estou sofrendo nessa cadeia, nessa prisão, então eu vou me matar para eu resolver esse problema. Não, ele está dizendo que eu preciso ficar vivo, mas que para ele seria muito melhor viver já a vida eterna com Cristo. Meus irmãos, a segunda verdade que nós podemos ver, de que nós amamos tanto a esse mundo, tanto esse mundo, a ponto de esquecermos que existe um outro mundo, é o amor pelas nossas próprias conquistas. Amor pelas nossas conquistas. Muitas vezes o ser humano, ele se dedica muito em prol de alguma coisa, ele corre atrás de algo. Eu costumo dizer para os adolescentes que aquele que diz querer alguma coisa e não faz nada para ter, na verdade ele não quer. Eu me lembro do meu ensino médio, no terceiro ano principalmente, que todos os professores faziam a mesma pergunta, muitas vezes para todos os alunos. Eles viravam: Joãozinho, o que você quer fazer quando você crescer? O Joãozinho respondia: eu quero ser engenheiro. Aí perguntava para a Mariazinha: Mariazinha, o que você quer fazer? Eu quero ser médica. E para o outro: eu quero ser biólogo, eu quero ser empresário, eu quero ser juiz. Todo mundo dizia querer alguma coisa. Parece que o ser humano é treinado para dizer que quer alguma coisa. Só que muitas vezes, quando nós queremos alguma coisa e não estamos fazendo absolutamente nada para ter, significa que isso é apenas da boca para fora. Então, uma verdade é que quando eu digo para mim que quero conhecer mais Jesus, como a gente
canta aqui diversas vezes, e eu não faço isso, ou não tento, ou não me esforço, muitas vezes o meu querer pode ser apenas da boca para fora. Mas quando nós queremos alguma coisa, a gente corre atrás, a gente trabalha, a gente luta. O que você tem hoje, com certeza te custou. A família que você construiu, a posição que você está, o trabalho que você tem, aquilo que você quer construir, ou o seu projeto. Às vezes você está no meio do caminho, às vezes você acabou de começar e você quer muito alguma coisa, e quando você conquista, nossa, que alegria, existe um amor por aquilo ali, e às vezes o preço é aquilo ali que você tanto quer. Abraão amava muito o seu filho Isaque. Papai do céu virou para Abraão e falou: você não ama muito seu filho? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar o seu filho e vai oferecer em holocausto para mim. Que aí, Abraão, já eu entendendo, se você for capaz de pegar o seu filho, que você tanto ama, e entregar em holocausto para mim, significa de fato que você me ama mais do que ama o seu filho. Então, um belo dia, o nosso Deus pode falar ao seu ouvido ou ao seu coração, dizendo que aquilo que você tem, que aquilo que você conquistou é vaidade. Vaidade pela vaidade, tudo é vaidade, ou como diz Salomão, é correr atrás do vento. Meus irmãos, mas nós amamos tanto as nossas coisas, ou como nós amamos a nossa casa, ou como nós amamos o nosso carro, nossos filhos, como nós amamos. Eu não tenho filhos de sangue, mas eu costumo dizer que eu tenho mais de 30 filhos. Tem filho que é mais velho do que eu, tem filho que é mais novo do que eu, tem filho que tem 11, tem filho que tem 12, tem filho que tem 17, tem filho que tem outro pai, tem filho que não tem pai. Eu amo os meus filhos, meus filhinhos, e nós amamos os nossos filhos, nós amamos aquilo que nós temos, e a gente quer dar um agarrão naquilo que nós temos com tanta força, e que a gente não quer soltar de jeito nenhum. O problema é que muitas vezes o nosso Deus tem um plano diferente. Hoje, por exemplo, eu estou imaginando como está o coração da mãe do Josué. Eu conheço a mãe do Josué. Josué é o rapaz que foi para Cristolândia. O filho dela arrumou a mochila, colocou o que ele tinha, o que ele podia, e foi embora. Imagina se seu filho faz um negócio desse. Vira para você: ô mãe, pai, tô indo embora, tá? Para onde, filho? Não sei. Eles não sabem para onde eles vão. Eles não sabem não, Danilo. Sabe não. Eles não sabem se ele vai ficar no Rio, se ele vai para o Espírito Santo, se ele vai para a Bahia. Ele não sabe. Ele sabe que hoje ele está em Madureira, amanhã ele vai acordar em Madureira, se Deus assim permitir. Agora, onde ele vai dormir amanhã, como eles dizem, o futuro a Deus pertence. Missionário não tem CEP, que eles falam. Como seria para nós abrirmos mão daquilo que nós tanto amamos? Como seria para a gente dizer e entregar aquilo que nós tanto lutamos para construir? Porque se aquilo que nós perdemos, nós de fato perdemos, foi porque o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, entendeu que era assim. O interessante da história de Jó é que todo mundo acha incrível a história de Jó. A história de Jó é maravilhosa, uma excelente história, só porque a gente sabe o final. Porque se nós não soubéssemos o final, seria uma história muito triste. Engraçado é que o que Jó passou, todos nós passamos de alguma forma. Todos nós temos problemas financeiros em algum momento. Todos nós acabamos tendo doenças e achamos que vamos morrer. Todos nós podemos perder os nossos filhos. Aquilo que Jó passou retrata exatamente a minha e a sua vida.
E a gente olha para a história daquele homem e louva a Deus, falando: Deus, o Senhor é bom. A gente diz isso porque sabe o final. A tristeza que toma o seu coração só existe porque você ainda não sabe o final. Mas a palavra do nosso Deus diz que no final Ele estará contigo. No final. Se a gente pegar o último capítulo da sua vida hoje, com certeza olharemos para os céus e diremos: Senhor, muito obrigado pela vida do irmão e da irmã. Pois apesar das lutas e das dificuldades, o último capítulo é viver contigo na glória. Pois nós não podemos amar este mundo mais do que temos que amar o outro. Mas a verdade, meus irmãos, é que a terceira característica, verdade que a gente entende do porquê que nós amamos tanto esse mundo a ponto de esquecer do outro, é que nós não temos ou nos falta esperança por dias melhores. Falta esperança por dias melhores. É como se estivéssemos dentro de um túnel, tudo escuro. E se está tudo escuro, se não tem nenhuma ponta de luz, é porque parece que não tem saída. A verdade é que só existe saída se tiver luz. Aquilo que está totalmente escuro significa que não tem saída. Não dá para sair de um buraco totalmente escuro, porque ele não tem contato com a luz. E aí a gente entende que se há luz na nossa vida, é porque tem uma saída. Mas nós temos muita dificuldade de crer que haverá dias melhores. Isso me faz lembrar da história do ladrão que estava na cruz do lado de Jesus. Eu fico imaginando se eu fosse aquele ladrão. Eu errei, eu fiz muitas coisas erradas, aquele ladrão também. A diferença minha e sua para aquele ladrão é que a graça do nosso Deus nos alcançou antes. Só muda isso. A diferença da gente para aquele que está lá fora é que a palavra do nosso Deus já entrou no nosso coração e ainda não entrou no dele. Mas a verdade, meus irmãos, é que sem Jesus nós somos mortos-vivos iguais a ele. E aquele ladrão, ele errou e ele foi condenado à pena de morte. A pena da cruz era uma pena das maiores penas daquela época. E era comumente dada a quem tentava contra o Império Romano ou para quem roubava o Império Romano. Então, se aquele homem era ladrão, provavelmente ele tentou roubar o Império. Provavelmente. E ele estava ali. Ele sabia, quando ele foi pego, ele sabia o que iria acontecer. Morte, acabou, já era. Não havia nenhuma esperança para ele. Qual expectativa ele poderia ter? Ele sabia que ele tinha errado. Ele foi talvez pego lá com a boca na botija. Estava lá errado, vai ser condenado. Foi condenado, andou, foi colocado na cruz, foi levantado, estava pronto, prestes a morrer. Não tem o que fazer na vida daquele homem. Aquele ladrão não tem nenhuma esperança. Não tem como ele ter. Ele de fato estava numa situação sem esperança, sem qualquer saída. Quem ia tirar ele daquela cruz? Quem ia apresentar um rumo para a vida dele? Que vida que ele teria? Ele estava pronto para morrer. Mas o incrível, o interessante é que Jesus, ele sempre é a nossa esperança. Nem que o Cristo esteja na cruz do lado de você, que foi o caso daquele ladrão. Aquele ladrão não tinha chance nenhuma. Só que aí quando ele olhou para o lado, tinha um Cristo do lado dele. Aquilo ali não foi nem 45 do segundo tempo. Foi na hora que o goleiro chuta a bola para o meio de campo que o juiz vai apitar. Na hora de apitar, para acabar o jogo, tinha uma esperança para ele.
Meus irmãos, você ama esse mundo? Você está apaixonado por ele? Algumas pessoas se apaixonaram pela Babilônia na época do exílio. Gostaram tanto da Babilônia que na hora de voltar demoraram muito para voltar. O cativeiro era de 70 anos, mas algumas pessoas quiseram esticar. Parece que nos acostumamos com o cativeiro, nos acostumamos com as prisões. Até porque, como diz no filme Deus Não Está Morto, o pecado ele é como uma cadeia, só que é uma cadeia de portas abertas, teoricamente. A porta está aberta e é uma cadeia linda, é uma cadeia muito bem decorada, é uma cadeia teoricamente cheia de sorrisos, até que um dia você faz como o filho pródigo. O filho pródigo, antes de voltar para a casa do pai, ele caiu em si, e o dia que você cair em si, você descobrirá que essa porta não está aberta, pois o dia que você cair em si, você tentará sair dessa prisão e verá que existem diversas correntes te amarrando. Não se acostume com essa cadeia, não se acostume com essa prisão. Nós vamos cantar um louvor agora, e depois eu queria fazer alguns convites para você nessa noite, mas que você ficasse atento à voz de Deus, não se despertasse, não se disperse em nenhum momento, pois o nosso Deus, Ele fala aos nossos ouvidos e também fala ao nosso coração.